Quando surgiu a marca de produtos alimentícios Super Bom? Alternativa A, 1936. Alternativa B, 1965. Ou alternativa C, 1925. Vai pensando aí. No final do programa, você confere a resposta. Olá, meu amigo, minha amiga, está tudo bem com você? Você está animado? Está em paz? Está feliz? Eu estou muito animado. Nós estamos aqui felizes e contentes por estar ao seu lado. Eu digo isso porque viajando por esse Brasil afora, a gente recebe abraços, palavras de incentivo e não tem nada que nos motiva mais quando alguém diz assim: Antônio, obrigado pelo conselho do Saldo Extra. Obrigado por vocês estarem nos ajudando a cuidar bem das nossas finanças. E quem sabe, se você está aí acompanhando o Saldo Extra há pouco tempo, quero dizer que esta é a nossa missão, ajudá-la a você cuidar bem do seu salário. E o incentivo e o convite para que você nos acompanhe aqui a toda semana, e não apenas na TV Novo Tempo. Interaja conosco nas redes sociais, o nosso blog novotempo.com/saldoextra, facebook.com/saldoextra, e você quer saber das notícias? Acompanhe-nos também no Instagram, @saldoextra, e também no Twitter, @saldoextra. Existem assuntos que são fundamentais e importantes para nós termos uma vida financeira equilibrada. E eu considero o que nós vamos tratar hoje como a base, se nós queremos ter uma vida financeira estável, construir um futuro, formar um patrimônio e, quem sabe, realizar aí os nossos sonhos financeiros. Felizes, vivendo com dignidade e crescendo na nossa vida material. E o tema é orçamento familiar. Tudo que se pretende fazer na vida deve ser considerado com amplo planejamento. Caso contrário, a obra que deveria ter sido feita fica incompleta. Um casal que não programa o número certo de filhos de acordo com seu ritmo e padrão de vida pode não os educar da forma adequada. Um jovem que começa a fazer uma faculdade sem ter certeza do que realmente deseja, pode decepcionar-se, ter que trocar de curso, perdendo tempo e dinheiro. Não há dúvidas de que a área de nossa vida que requer mais cuidado, planejamento, é a área financeira. E só existe uma forma de manter a situação financeira equilibrada em todo o tempo, em qualquer fase da vida e em qualquer circunstância que a família esteja enfrentando, e esta é através do orçamento. Para quem quer viver com abundância, o orçamento familiar é fundamental. Uma empresa que vive sem orçamento caminha no escuro, não sabe para onde vai e, consequentemente, pode se perder. O mesmo pode acontecer com a vida financeira de uma família. Basicamente, fazer um orçamento é identificar com precisão o que se ganha e o que se gasta. E, claro, fazer com que esses dois lados da balança estejam equilibrados. Um exemplo dos graves problemas que uma má administração orçamentária pode trazer é observado em alguns países. Às vezes, determinados governos gastam mais do que arrecadam. Por isso, têm que recorrer a empréstimos para cobrir suas despesas. Os juros altos das dívidas, por consequência, não permitem que sejam feitos investimentos em projetos sociais, como nas áreas de saúde, educação, segurança, habitação e tantos outros. Portanto, é no orçamento que uma família vai identificar qual será também o seu padrão de vida, de onde ela pode ir no gasto, nas suas despesas e no consumo. Nossa equipe foi saber o que as pessoas pensam sobre orçamento familiar e como elas fazem para administrar o dinheiro da família. Vamos acompanhar esta matéria. Oi, Antônio, tudo bom? A gente está aqui no supermercado e a gente vai conversar com algumas pessoas hoje sobre orçamento familiar. Toda vez que a gente precisa economizar para sair do aluguel, comprar um carro ou trocar de TV em casa, todo mundo precisa se envolver para conseguir chegar no objetivo em comum, certo? Então, a gente vai conversar com algumas pessoas aqui para saber como elas fazem para conseguir conquistar esse sonho. Vamos lá! Tem alguma coisa assim que, como família, vocês querem comprar, querem adquirir e aí, de repente, dar aquela segurada para alcançar um sonho?
Às vezes sim. E como é que faz para administrar o orçamento da família? Quem que cuida disso? Bom, cada um tem a sua parte, né? Cada um tem coisas que é em conjunto, depois tem as coisas particulares que cada um tem o seu próprio custeio. E quando vocês pensam, sei lá, em trocar de carro, tem algum plano, viagem, como que vocês fazem a distribuição dessas finanças? A gente não tem muito planejamento, não. Né? Então, quando surge a vontade de alguma coisa assim, nós conversamos, mas não tem muito planejamento, não. Já que só você trabalha, na hora de vocês quererem comprar alguma coisa para a família, fazer algum plano, vamos fazer uma viagem, vamos comprar um carro, qualquer coisa desse tipo, uma TV nova, não sei. Como é que funciona para conseguir atingir esse sonho? Não, mas a gente conversa e vai procurando economizar, entendeu? Poupar alguma coisa, né? Na medida do possível, né? Tem alguma coisa que vocês querem, de repente, comprar como família? E aí todo mundo precisa dar aquela cooperada, apertada aqui, apertada ali para conseguir comprar ou não? Não. Como eu tenho renda, em geral, se eu vou trocar de carro, eu mesmo arco com essa despesa. Se ele vai trocar, ele também arca com a despesa dele, né? Mas não temos conflito por causa disso, não. No momento, a gente já realizou os sonhos, então estamos esperando aparecer outros objetivos para a gente. E vocês já tiveram alguma situação na família assim de a gente quer fazer uma viagem, ou queremos trocar de carro, ou queremos sair do aluguel, e aí todo mundo se uniu para esse propósito? Sim. Como é que foi isso na sua família? É bom porque todo mundo entende a situação, né? Que não tá fácil para ninguém. Então, é uma forma também de educá-los, né? A ter esse limite também, é bom. Com certeza. Então, o segredo, na sua opinião, é o quê? Todo mundo cooperar para... Com certeza, todos cooperarem. E aí consegue alcançar uma coisa maior. Com certeza. Nós vimos aí que as pessoas administram aí a questão do orçamento, controle de gastos, das maneiras mais variadas. Mas temos que entender que alguns princípios básicos têm que ser observados por todos que vivem na mesma casa, na busca da tão sonhada estabilidade financeira. Alguns pensam que o orçamento só é necessário para quem ganha pouco ou esteja com problemas financeiros. Isto não é verdade. Muitos poderiam ter uma vida mais tranquila e estar investindo seus ganhos e aumentando seu patrimônio se soubessem tratar seus gastos com base em padrões orçados antecipadamente. Também não podemos nos esquecer de que uma crise financeira pode surpreender até mesmo aqueles que hoje vivem com uma aparente tranquilidade. Ninguém está isento da possibilidade de perder o emprego. E se isso acontecer, pode ser imprescindível ter que se desfazer de alguns investimentos até que a situação se equilibre novamente. A palavra orçamento normalmente está associada a cortes e escassez e, portanto, a sofrimento. Quem sabe isso não explica o fato de que apenas 25% da população brasileira faz orçamento familiar ou pessoal? Para grande parte das pessoas que vivem com receitas menores do que gostariam, fazer orçamento significa ter que escolher onde cortar. E todo corte dói, machuca e sangra. Por isso, embora reconhecendo que é preciso fazer o orçamento, muitos não o fazem para evitar sofrimento antecipado. Devemos destacar aqui que é necessário ter humildade para fazer cortes, porque alguns deles podem significar mudança no status e no padrão de vida. Por exemplo, um casal está acostumado a sair com seus amigos para jantar fora todo fim de semana. Em uma situação de desequilíbrio, isto pode representar uma despesa a ser reavaliada. É importante salientar que na questão familiar, o orçamento deve ser feito numa base mensal, mesmo que não haja entradas regulares de dinheiro. Dessa forma, haverá mais facilidade em assimilar os dados destacados no orçamento, sabendo mais precisamente o total de seus gastos e podendo alterá-los com mais facilidade. Além do mais, a maior parte das despesas familiares é repetida a cada mês. Aquelas despesas pagas uma única vez no ano, como IPVA, IPTU, entre outros, devem ser diluídas na base de 1/12 no orçamento mensal. Se o que você tem feito até aqui é a contabilidade de gastos já realizados,
saiba que não é disso que estamos falando. Você tem controle do que gastou e esses dados serão úteis para a montagem do próximo orçamento. Mas isto ainda não é o orçamento. Como o orçamento envolve matemática e racionalidade, antes de começar os cálculos, é de fundamental importância fazer uma reflexão sobre o padrão de vida que se pretende levar no próximo mês ou no período que se vai orçar. Vamos conhecer agora a história do Sérgio e da Patrícia. Ele é contador e ela professora. Eles são casados há 5 anos, mas tinham vidas financeiras separadas. Eles só decidiram unir as contas quando precisaram passar por uma adaptação financeira. E aí, o que será que aconteceu? Acompanhem comigo. Sérgio é contador e Patrícia, professora. Eles são casados há 5 anos, mas tinham vidas financeiras separadas. E só decidiram unir as contas quando precisaram passar por uma adaptação financeira. No princípio, quando a gente casou, a gente manteve as finanças separadas, né? Então a gente casou de corpo e alma, mas não de finanças. Mas em 2011, quando a gente se mudou, né, de São Paulo para Jacareí, a gente passou por uma adaptação financeira, né? Mudou o padrão de vida, né? A realidade financeira da família mudou em relação à renda. Aos gastos também, porque a realidade de Jacareí é diferente de São Paulo. Mas a gente precisou unir as forças, né? A gente percebeu que essa separação de controle não estava favorecendo a família. Então a gente falou, não, está na hora de casar definitivo. Então a gente casou de corpo e alma e de finanças, né? E passou a somar forças de uma maneira muito mais produtiva do que era antes. Adaptar-se à vida de casado exigiu esforço do casal e reconhecer que as necessidades mudam foi um ponto importante. Assim, dificuldade todo mundo passa, né? E quando eu era solteiro, eu tinha um hábito financeiro diferenciado, né? Então, existia uma reserva, né? Existia um planejamento diferenciado. E a gente também jovem, a gente acaba não se imagina que tudo vai ser possível. Então, quando a gente casa, você se depara com uma realidade de uma casa, né, de uma família e de filhos que logo vêm, você percebe que você não foi tão maduro e tão inteligente. Fez parte de uma etapa da nossa vida, essa experiência de ter dívidas, de estar no vermelho e ter que se organizar. A reorganização financeira começou quando reconheceram as dificuldades e decidiram criar novos hábitos. É difícil você perder o que você já conquistou. Né? Então e é a falsa impressão de que aquilo te traz um benefício, é outra verdade também, né? Então a questão de que todo sábado tem pizza, né? Então por que pizza todo sábado? Né? Então, mas todo sábado tem pizza, putz, então não vai dar mais para ter pizza todo sábado, mas não, nenhum. Quando tiver um planejamento de pizza, tem pizza. Ou passa isso, ou a gente passa a substituir as coisas, né? Então, você não compra mais a pizza, você faz em casa. Então, com o dinheiro de uma pizza, você faz 4 pizzas. Patrícia ressalta o quanto é importante ter metas para alcançar a estabilidade financeira. É de extrema importância você ter um sonho, ter um sonho e se planejar para que esse sonho se concretize, se torne realidade. E pensar sempre no bem comum, no bem da sua família. Ter um orçamento, ter um norte, ter para onde seguir e ter um suporte financeiro extra te dá uma tranquilidade muito grande, né? Em relação às suas perspectivas, em relação àquilo que você pode proporcionar à sua família. É extremamente importante. Muito bom o exemplo aí do Sérgio e da Patrícia. Que belo exemplo. Realmente foi muito bom o que esse casal fez para ajustar as contas na busca da estabilidade financeira. É realmente muito importante ser organizado nas finanças do lar e você entendeu o porquê. É preciso ter o controle dos gastos na ponta do lápis, em aplicativos ou planilhas, que é o que sempre falamos para você aqui no Saldo Extra. Anote tudo. Agora, eu quero explicar para vocês, de uma forma mais prática, os passos para que você possa organizar bem aí
o seu orçamento familiar. Muito bem, o orçamento familiar deve começar a ser feito a partir daquilo que se ganha. Se vai se considerar a receita bruta, deve-se mencionar aqueles descontos do holerite na coluna das despesas. E para facilitar as contas, o recomendado é partir da receita líquida da família, aquela que é depositada mensalmente na conta por parte do empregador. E se a renda da família provém de atividade autônoma, deve-se considerar como receita a média das entradas dos últimos 3 a 6 meses. Neste caso, as despesas decorrentes da contribuição previdenciária e imposto de renda devem ser destacadas com as demais despesas. Partindo do princípio de que boa parte das despesas, como também as receitas, variam de mês para mês e existem algumas despesas extras concentradas num único mês ou período, deve-se programar uma poupança, ou o que chamamos de um fundo de reserva. Isso será destinado a cobrir as despesas extras e fazer frente ao planejamento que foi estabelecido. Antes de transcrever o modelo de orçamento, atente para algo fundamental. O orçamento deve ser discutido com os familiares, em volta de uma mesa, analisando as prioridades e os valores financeiros, bem como as alternativas de pagamento. Essa prática desenvolverá a habilidade de comunicação entre os familiares, o sentimento de valor do lar, o sentimento de pertencer àquele núcleo familiar, o conhecimento dos sonhos e das prioridades da família. A habilidade de expressão das próprias opiniões, mesmo que divergentes, e o comprometimento natural e prazeroso de todos os membros da família. Amigos, nunca se esqueçam de uma regra básica. Quem participa, colabora. Quem ajuda a gastar, deve ajudar a ganhar, ou então a economizar. Quando os filhos participam, independentemente da idade, eles têm facilidade para entender um não por parte dos pais. Aprendem a fazer a sua parte para o bem-estar do lar. Além de tudo isto, o bom exemplo dos pais pode torná-los hábeis administradores de suas próprias finanças no futuro. E para ajudar nessa tarefa, você pode acessar o blog do Saldo Extra e fazer um download da planilha de orçamento que eu preparei para você. Acesse o nosso site e aproveite. É mais um presente do Saldo Extra para que você controle bem as suas finanças. É bom que nós façamos aqui um resumo daquilo que vai ajudá-lo a você ter um orçamento familiar que seja compatível com a sua renda, que lhe traga satisfação e não tormento e que lhe ajude a realizar os seus planos e os seus sonhos. Tudo começa com o conhecimento que você tem da sua renda. Talvez isto seja mais fácil. Quem sabe você só tem uma renda, você só tem o seu salário e você não tem uma outra fonte de receita para a sua casa. Mas assim como você deve conhecer muito bem a sua renda, e como nós dissemos aqui, a renda líquida, você deve conhecer muito bem também aonde você está gastando os seus recursos. Se você não sabe para poder montar o orçamento, eu quero recomendar que você faça anotação de tudo que você gasta durante um mês, 2, 3 meses, e depois então você faz a média de quanto você gastou com cada item que vai compor o seu orçamento. Divida por 3, quanto você gastou com alimentação, com transporte, com despesas com o seu veículo, apenas para citar alguns exemplos. E depois que você sabe exatamente onde você está gastando o seu salário, você está preparado agora para estabelecer aí os seus limites. Já falei aqui hoje que é importante fazer uma reflexão. Será que tudo aquilo que você está gastando é realmente necessário? Ao montar o seu orçamento, comece em primeiro lugar com aquilo que é imprescindível, com aquilo que é essencial. O pagamento do aluguel, se for o caso, ou da prestação da casa, o pagamento do condomínio, a escola das crianças, a alimentação básica para a família, enfim, aquelas despesas que queira você ou não, você vai ter que pagar todo mês. Depois você coloque aquelas despesas que, quem sabe, elas podem ser reavaliadas, como, por exemplo, vestuário, sair para jantar ou almoçar fora com a família. São despesas que não são imprescindíveis e, no momento de um sufoco, elas podem ser reconsideradas. E certamente existem despesas em sua vida, quem sabe aí na sua casa, que poderiam ser até descartadas. Por exemplo,
Vocês gastam com academia de ginástica para fazer exercícios físicos? Você já pensou na possibilidade de comprar uma bicicleta, equipamentos de segurança e praticar o ciclismo com a sua família? Você já pensou na possibilidade de caminhar no local seguro, fazer aí um bom uso também do ar fresco, da luz solar? Quem sabe a prática de exercícios físicos fora da academia pode fazer com que você mantenha esta prática saudável e evite uma despesa que pode sim ser descartada. Depois que você conhecer a sua renda, depois que você conhecer as suas despesas, você deve entender que o resultado desta equação, receita menos despesa, precisa ser positivo. E você agora vai colocar esse resultado numa poupança, numa reserva. Eu acho que esta base aqui que eu estou dizendo, ela vai se tornar realmente o fundamento para que você construa uma vida financeira sólida e estável. E você deve também, ao fazer o seu orçamento, como nós dissemos aqui, envolver toda a família, façam um plano juntos, estabeleçam metas, porque quando as metas existem, elas servem de motivação para nós termos disciplina quando formos gastar o nosso salário. E as metas devem envolver todos os membros da família. Eles devem participar não apenas da definição da meta, mas usufruírem dessa meta, para que todos estejam motivados e comprometidos, enganjados em manter a vida financeira estável e equilibrada, em fazer com que o orçamento seja uma realidade. E agora que você vai investir os seus recursos, o faça de uma forma, em primeiro lugar, conservadora, para que você não perca as suas economias. E, periodicamente, reavalie o seu orçamento. Periodicamente, faça aquele controle que você fez no início, para você verificar se não está acontecendo aí algum desvio, se você não está gastando mais com alguma coisa que pode ser cortada. Nós vimos aqui no exemplo do Sérgio e da Patrícia que eles fizeram alguns ajustes e esses ajustes foram fundamentais para que eles alcançassem a tão sonhada estabilidade financeira. Eu quero dizer a vocês de que a base realmente começa com o orçamento. Eu quero deixar um texto da Bíblia para vocês que vem fundamentar, eu diria que vem consolidar aquilo que eu disse para vocês. E para mim, esse texto se torna significativo porque ele foi dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras que encontramos nesse texto foram ditas por Jesus. É claro que tudo na Bíblia é importante, mas eu particularmente gosto muito quando na minha Bíblia é Jesus que está falando. E notem o que Jesus disse. Olhe esta grande reflexão deixada por Jesus. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, e eu vou ler para vocês os versos 28 a 30, que diz assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Essas palavras de Cristo, elas têm um duplo significado. Jesus estava falando aqui de orçamento, sentar para fazer as contas. O exemplo dele foi construir uma torre, poderia ser construir uma casa, poderia ser a sua vida pessoal, a vida de sua família, os planos que você tem para o futuro. Sente com sua família e siga o exemplo de Cristo. Façam as contas. Mas Jesus não apenas está nos dando aqui um testemunho de prudência, mas Jesus vai um pouco mais além. Ele diz que algumas pessoas que não seguem esta prática do orçamento, que não concluem os seus planos, acabam sendo motivo de zombaria pelas pessoas de fora. Será que Jesus não está aqui nos convidando a fazer uma reflexão sobre o nosso testemunho? Com certeza sim. A nossa vida financeira, ela deve confirmar a nossa fé. Você é um cristão? Seja um bom exemplo na sociedade. Pague as suas contas em dia. Tenha uma vida financeira equilibrada. Ajude o seu próximo e seja fiel a Deus. Em vez das pessoas zombarem de você, as pessoas irão querer conhecer o seu exemplo, irão querer conhecer o Deus que você adora e o Deus que você serve. Muito obrigado, porque você esteve conosco em mais uma jornada.
E fica aquele convite do coração para que você permaneça aqui ao nosso lado, na sua TV Novo Tempo e no seu programa Saldo Extra. Um grande abraço, meu amigo e minha amiga, e que Deus muito o abençoe. Quando surgiu a marca de produtos alimentícios Super Bom? Se você respondeu a alternativa A, você acertou. A marca Super Bom surgiu em 1936, quando Domingos Peixoto da Silva entrevistou o presidente da República Getúlio Vargas, que teve a oportunidade de saborear o suco de uva. Quando foi questionado sobre o que havia achado da bebida, Vargas respondeu: "É super bom". Sem querer, ele batizou uma marca que atravessaria décadas. O Quiz do Saldo fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!